de dezembro de 2025, o Lércio Comar da Demonitor. E aí, qual a previsão para 2026? Olha, não precisa ser muito gênio para a gente fazer o comparativo com o ano passado. Sim, na minha opinião, 2026 vai acelerar, mas eu vou te explicar isso, o porquê eu cheguei a essa conclusão. O que mais nós ouvimos na mídia para 2025, ou seja, lá em 2024, olhando aqui para novembro de 2024, o que se falava muito era: dívida dos brasileiros ultrapassa o valor do salário mínimo, inadimplência continua a crescer. Em 2024, o endividamento dos mais pobres aumentou 4%. Isso significa que, vamos relembrar, final de 2024, há um ano atrás, as indústrias estavam com entrega atrasada, o segundo semestre vendeu pra caramba, tinha gente reclamando do mesmo jeito, muitas lojas compraram até acima do que precisava, porque estava com o prazo de entrega atrasado, mas a expectativa para 2025 era horrível, porque estava acelerado 2024, as notícias falavam de endividamento, falava sobre o brasileiro não mais conseguir comprar, e enfim, todos os desastres ocorreriam em 2025. Como foi 2025 na prática, o que nós tivemos de realidade, virando, inclusive, olhando para móveis. O que ocorreu? Eu vou usar os dados da Demonitor, claro. O grupo são quase 80 indústrias, o volume de faturamento é muito alto, cerca de um quarto de todo o painel MDF-MDP produzido para móveis seriado passa pelas empresas do grupo. Então, a amostragem é muito representativa, tá? E esse ano estamos até agora com 9% de crescimento de faturamento em relação ao mesmo período do ano passado. Lércio, mas teve inflação, não dá 2 pontos percentuais isso aqui, tá? Menos até. Então nós podemos dizer aqui, sem sombra de dúvida, que tem 7 pontos percentual de crescimento real, sobre um ano passado de 24%. Então, nós estamos, aqui sim, teve uma inflação maior, vamos colocar ali no mínimo 14% real. Esses dados a gente vai passar dentro do grupo AD Monitor, os dados reais em quilo, para que não haja enganação de inflação. Mas estamos falando aqui de no mínimo 7 sobre 14. Em 2 anos, 20% real. Mas esse ano houve sim crescimento. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que vem da mídia, com o que vem de expectativa. E é por isso que a gente faz essa análise como esperar ou o que esperar 2026. Em 2025 se esperava um desastre. Vai lá nos vídeos, você que acompanha o canal, e vai olhar os vídeos dizendo assim, não tem motivo para ser um desastre. Essas informações que estão vindo estão exageradas. Tem renda, tem emprego, e isso faz com que haja dinheiro rolando. Por outro lado, a questão da inadimplência deu um baita de um susto ao longo do ano. Hoje, a inadimplência do grupo para lojista, não é consumidor, mas para loja de imóveis, novembro fechou com uma inadimplência um pouquinho acima de novembro de 24. Mas, se nós lembrarmos, o começo do ano assustou. Assim como dezembro vem subindo, dezembro do ano passado ela deu uma disparada, dezembro a inadimplência vai subir, janeiro e fevereiro ela vai subir. Eu, particularmente, não acredito que suba tudo aquilo que aconteceu esse ano, mas tem sim muita loja que já está sufocada e muita gente vai ter susto. Você que tem AD, continua acompanhando de pertinho aí como está a evolução dessa inadimplência, dos lojistas que estão tendo um pouco mais de dificuldade. Se você não conhece, entre em contato com a nossa equipe e conheça. Antes de falar o que vai acelerar esse ano, na minha opinião, vamos falar do que freia. Sim, tem uma notícia só dizendo sobre isso, tá? Freada na economia do Brasil pode ser positiva? Isso aqui parece o índice Miriam Leitão do que é ruim pode ser bom, né? Coisa horrível. Dia 4 de dezembro. A economia brasileira deu novos sinais de desaceleração. Sim, desaceleração, não é ré. Significa que está crescendo num ritmo menor, já era esperado. Aumento de 0,1% no PIB no terceiro trimestre do ano. Realmente, 0,1 foi muito pouco. Se olhar o ano comparado com o ano passado, cresceu 2,4. Então, se estamos crescendo, o PIB Brasil, dados IBGE, tá? Crescendo 2,4 e o terceiro trimestre cresceu 0,1, o óbvio, tudo que cresceu esse ano está no primeiro semestre. De janeiro a junho foi o crescimento do Brasil. Julho, agosto e setembro patinou. A coisa não rolou da forma que tinha. Se você fizer um comparativo com China, que vem com 4,8, Índia com 8,2,
o Brasil a 2,4 dentro do grupo do BRICS. Você está falando difícil hoje, hein? Não, não. É aquele grupo dos países desenvolvendo, e, pois é, o Brasil está ficando para trás, é uma pena. Mas vamos olhar o positivo, então, agora? Isso tudo começou com a ligação de um amigo. Ele me passou uma mensagem e falou: Lércio, você já avaliou a influência da nova tabela de imposto de renda no consumo? Como assim? O governo, enfim, soltou os R$ 5.000, está valendo, até 5 mil vai dar uma isenção, até 7 mil diminui. Significa que a população que pagava imposto de renda deixa de pagar ou diminui. Isso vai ter impacto no consumo? É dinheiro que entra a mais. Será que é muita grana? Bom, para uma população que recebe até um salário mínimo, um terço da população, e até dois salários mínimos, mais um terço da população, considerando que no Brasil o cálculo de classe média já está tendo R$ 3.000, ou seja, dois salários mínimos já estava sendo taxado como classe média no Brasil, sim, essa grana ela entra. Aí eu perguntei, quanto isso está gerando de grana? Olha, na minha empresa são tantos mil a mais que o funcionário vai receber. E quantos por cento isso representa de tudo que está sendo recebido? Boa pergunta. Voltou, pesquisou dentro da empresa dele, ou seja, do volume líquido que ele deposita a seus funcionários todos os meses, com essa isenção, quantos por cento a mais ele vai estar depositando? Resposta: 7%. Na empresa dele, uma empresa de grande porte, 7% a mais é a renda dos funcionários. Essa grana vai para consumo, ou ao menos em boa parte. E tem alguns outros indicadores mostrando para nós o quanto isso pesa. E eu vou colocar isso para você. Segundo essa matéria, eles falam em 34 bilhões de reais a mais entrando na economia por conta dessa grana, tá? Em 2026. De 28 a 34 bilhões. Há quem defenda que haverá um repasse quase direto para o consumo, porque alguns vão guardar, vão poupar. Gente, o que vai acontecer com essa grana é óbvio. Aquelas pessoas, aquelas famílias que têm hábito de guardar uma grana todo mês, vão guardar. Aquelas que têm hábito de gastar tudo, vão gastar tudo. Aquela que tem uma conta atrasada que está incomodando vai pagar a conta. Ou seja, esse dinheiro que está entrando na economia, ele vai entrar como uma renda normal. Cada um vai mandar para um lado. Aqui o economista da XP fala de aumento da renda disponível em torno de 30 bilhões. As famílias de classe média têm um histórico maior de comportamento de consumo. Existe aqui na literatura econômica. O que significa isso, tá? Foram feitos testes, levantamentos ao longo dos anos, e eu não sei como é feito esse cálculo, mas chegaram a um número de que 70% da renda extra, ou seja, aquela renda que está entrando agora, ela é direcionada para o consumo. Então, estamos falando aqui em 30 bilhões de reais. Segundo essas estatísticas do Economês, 70% disso vai para o consumo. Esse amigo, fazendo a conta de 7% do salário dentro da empresa dele, vai para o consumo. Estamos dizendo que a partir de janeiro, de 30 bilhões, são 2 bilhões e meio entrando líquido de grana a mais. Lércio, você mudou de ideia então? Porque no vídeo da semana passada, você tinha falado que nós íamos entrar numa entre-safra. Não. Separa as duas coisas. Dezembro, janeiro, fevereiro é uma entre-safra de móveis. Nós sabemos disso. Outra coisa é, o consumidor estará com dinheiro na mão? Sim, a partir de janeiro ele estará com essa grana entrando na mão. Então, proporcionalmente, você tem uma sazonalidade, um período que se vende um pouco menos de móveis, mas o consumidor está com dinheiro. Então, vamos vender menos móveis, mas vai ter dinheiro entrando para móveis. Feiras de móveis, janeiro e fevereiro, demais, um monte de feira de novo, incentivando o consumo. O consumidor não vai sumir das lojas, e a partir de março ele volta a gastar com móveis como ele sempre gastou. Estamos falando em 2 bilhões e meio, 3 bilhões, 30 por mês, 30 bilhões por ano, Lércio. Eu não entendo isso. Me explica que grana é essa? Quanto isso representa do total? Explico sim. A massa de rendimento brasileira é de 354 bilhões. 354 bi. Estamos falando em quase 3 bi, entrando em 1%. Essa 1% não é nada. É grana pra caramba. Esse 1% acelera, e acelera muito. E se injetar mais? Como assim? Novo salário mínimo para 2026 deve levar a despesa do governo em 44 bi.
Subiu R$ 100 apenas do salário mínimo, 44 bi é o que o governo vai pagar a mais por conta desses R$ 100 por pessoas a mais. Estamos falando, então, em 3 bilhões pelo imposto de renda por mês, 4 bilhões, mais ou menos, que entram por conta de salário mínimo. Estamos falando em 7, 8 bilhões. Estamos falando em um aumento em um único mês de 2 pontos percentuais de toda a renda do brasileiro. Gente, eu te garanto, é grana pra caramba. E isso vai para a economia. Tá, Lércio, mas o governo vai ter um aumento do salário mínimo, ele vai ter que pagar a conta, ele vai ter dinheiro para pagar essa conta? Vai, nem que ele endividar. O do imposto de renda, ele está pagando para os pobres e tirando dos ricos. Não. Quem tem aquela renda acima de 50 mil já achou brecha, já tem ata registrada, nos próximos 3 anos ele não paga. Tá, e de onde o governo vai tirar então essa grana? Isso não importa. O que precisa é eleição. É o que funciona. Essa grana entra, o governo se elege ou não, aí é política, é outra história, mas está se olhando para esse ângulo. Ou seja, na minha opinião, e escreve isso lá para março, abril, você vai olhar, não vai ter diminuição de consumo janeiro, fevereiro, março, não. O brasileiro vai comprar, vai acelerar, essa graninha que entra mais é dinheiro. Se você já esqueceu o que aconteceu com o Bolsa Família lá atrás, quando começou a entrar R$ 70, é isso, só o salário mínimo são 100, mais imposto de renda colocando 80, 100 por família, por pessoa. Duzentão não é nada, Laércio. Para a população que ganha de 1.500 a 3.000, é grana pra caramba. Então, te prepara porque vai vender e tenta abocanhar essa fatia para você antes que isso tudo possa acabar. Mudando de assunto, filhos do Bolsa Família. Eu achei isso muito esquisito. Se alguém entender um pouco mais disso aqui, me fala. Novo Bolsa, olha a matéria da Infomoney. Novo Bolsa Família reduziu beneficiários e valor total dos benefícios de 2023 a 2025. Opa, legal. Então, de repente, o governo está dizendo, mas está freando um pouquinho essa torneira de Bolsa Família. Levantamento da Fundação Getúlio Vargas chama atenção para fluxo mensal, indicam mais saída do que entrada. Mas daí eu li a matéria toda e o que ela fala? Entre os beneficiários observados no início de 2023, 31% não estão lá em outubro de 25. Opa, aí eu achei legal. Então, um terço diminuiu em 2 anos. Opa, então legal, diminui o Bolsa Família, significa que são menos famílias precisando, mais gente empregada, e isso deixa contente. A pessoa ganhando pelo fruto do trabalho dela e não dependendo, pendurado no governo. Mas dali, aqui embaixo, daí a coisa já me preocupou. A evidência, de acordo com o pesquisador, é que muitos filhos do programa deixam de receber o benefício futuramente. Filho do programa? Vamos continuar a ler. Os resultados indicam que uma parcela expressiva da chamada segunda geração de Bolsa Família, segunda geração de beneficiários, deixou de depender da transferência de renda. Entre todos os beneficiários de 2014, 60% não recebiam mais o Bolsa Família em 2025. Tá, legal. 60% deixaram de receber em 11 anos. 40% ainda recebe. Nós estamos falando que 40% de quem estava pendurado no Bolsa Família há 11 anos atrás ainda está. Em 11 anos não encontrou emprego para sair, não encontrou melhoria, não encontrou solução. Há 11 anos ele só sobrevive se for com o governo. Nós passamos por pré-pandemia, por pandemia, por pós-pandemia, explosão de consumo pós-pandemia, estabilização e crise. Estamos numa nova fase e o cara, 40%. Eu olho, infelizmente, aí eu estou olhando o copo mais vazio, tá? Talvez os pesquisadores ali quiseram ficar felizes, 60% não estão mais lá. Quase metade ainda estão há 11 anos. Sei lá, eu que estou muito chato? Pode ser, hein? Pode falar. Fala nos comentários aí que, de repente, o Lércio está ficando chato. E para encerrar, o ser humano continua sendo ser humano. Nós fizemos muitas avaliações, olhamos muitas coisas no passado, porque o brasileiro, o ser humano agora não vai mais para as lojas, vai para e-commerce, já virou, não é bem isso. Agora vai todo mundo trabalhar de casa, já virou, não é bem isso. E aí veio uma outra notícia dizendo assim: a nova geração
ela é uma geração que não quer se apegar a bens materiais. Então, ela não quer ter carro, ela não quer ter casa. Nós vamos ter que aprender a alugar. Parece que aqueles gurus da economia que sabem tudo o que vai acontecer no futuro e esquece que nós somos de carne e osso, todos nós. Sim, e não conseguem mudar isso de uma forma tão brusca, tá? Existem, sim, uma juventude que não quer ter carro. O Uber resolve para a vida dele, ele usa o carro de alguém. Por quê? Porque da minha geração para esta geração, não é símbolo de status ter carro mais. Na época era. Então isso podia até fazer algum tipo de diferença. Hoje isso mudou. Eu vejo de uma forma muito positiva. Porém, quando nós falamos para casa própria, isso nos importa por conta de móveis, colchões e eletro e construção civil. Olha que interessante essa pesquisa. A geração Z lidera sonho da casa própria, apesar das barreiras. Como assim, Lércio? Jovens de 18 a 28 anos. Sim, eles querem comprar casa própria. Não está muito essa coisa do nômade, igual a gente imagina, não. De acordo com uma pesquisa levantada aqui, Ipsos e IPEC, a pedido do Quinto Andar, 50% dos integrantes dessa faixa de 18 a 28 anos têm o objetivo de comprar um imóvel. Veja, questões financeiras continuam sendo os maiores obstáculos, óbvio. Ele quer comprar uma casa e não tem dinheiro para comprar casa. Até aí é normal, tá, gente? A situação era, nós imaginávamos ou esperava, ou os gurus do futuro diziam, de que essas pessoas não iam mais querer casas. Não, estavam errados. Essas pessoas querem. Mas é só 50%. A média são 41%. Ou seja, se eu for pegar todas as amostragens de idade, dá 41% quer ter uma casa própria. Quando eu vou para o jovem 18 a 28, sobe para 50%. Ele está mais enraizado no ninho do que a gente imaginava. Sim, eu achei isso muito legal, muito importante, porque esta geração está preocupada em ter a casa dele, não está preocupada em viver com os pais, não está preocupada em pago aluguel aqui, eu quero curtir a vida. Não é bem assim conforme a coisa foi pintada. E se ele quer a casa dele, ele quer uma casa legal, ele quer uma casa mobiliada, uma casa bonita. É grande com filhos, já olhamos sobre isso, isso é preocupante. Mas pelo lado do ninho, ele quer ter o ninho dele sim, então ele vai investir. Se ele quer investir na própria casa, ele vai investir numa casa mobiliada e equipada. Boa, hein? A próxima geração ainda pode nos surpreender. Esse lado, vamos olhar o copo meio cheio. E você, tem gostado do material? Eu quero aqui já começar a ir agradecendo, final de ano, está encerrando. Eu vou ver se para as próximas semanas eu monto um material meio que avaliação do ano, com muitos indicadores para vocês, para que vocês possam assistir, avaliando, trazendo para a realidade. Faça os seus comentários no vídeo. Eu sei que tem poucos comentários, o pessoal comenta muita coisa no privado comigo, mas eu gostaria que tivesse no vídeo também compartilhando. Tivemos essa semana, inclusive, comentário de gente fora do ramo de imóveis. Eu acho isso muito rico, porque você enxerga a realidade dos outros e não é diferente da nossa. É bolso de consumidor gastando, é gente trabalhando, tendo renda, é gente vivendo, é concorrência tremendo. Se você chegou até no finalzinho do vídeo, você tem um bônus. Qual é o bônus? Eu fiz um levantamento já em valores por quilo do grupo de quanto está se faturando sobre 2019, antes da pandemia, comparando mesmas empresas. Tem gente achando que hoje se vende menos móveis porque está difícil vender, tem gente achando que se vende mais, e eu digo para você, está se vendendo e não é pouco. É muito mais móveis do que vendia antes da pandemia e muito mais indústria produzindo muito mais. Por isso a concorrência. Não espera o consumidor comprar mais, não. Ele está comprando em muito a mais. Quanto? Chuta nos comentários. Quantos por cento você acha em quilos? Ou seja, a inflação nem conta. Em quilos, o brasileiro comprou mais de móveis, colchões, eletro em 2025 do que antes da pandemia. Te vejo semana que vem.